Olá, eu sou Roberto. Seja bem-vindo ao curso de atendimento ao cliente. Este curso tem o objetivo de formar profissionais capazes de se comunicar com clientes de modo eficaz, por meio do estudo de técnicas de atendimento adequadas à atual realidade dos clientes e do mercado consumidor. As aulas apresentam diversos exemplos do cotidiano de trabalho do profissional de atendimento. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Em sua quinta aula, você irá aprender sobre a comunicação, seu significado, tipos e elementos, além de ver muitas dicas de como se comunicar de forma eficaz. Olá, animado para mais uma aula repleta de conhecimentos importantes para você? Profissional de atendimento ao cliente? Espero que tenha estudado com muito empenho o conteúdo que aprendemos na aula passada. Vamos relembrá-los. Na aula anterior, você estudou sobre a importância de ter excelência no atendimento e o diferencial que ela proporciona no competitivo mercado atual. Também aprendeu sobre a fidelização de clientes e algumas dicas para manter seu cliente fiel à sua empresa. Retomados esses pontos, podemos dar continuidade ao nosso estudo para que você se torne um atendente bem informado e qualificado. Então, vamos começar a aula de hoje. Para facilitar a sua compreensão sobre o assunto que iremos estudar, vamos acompanhar uma história. No vídeo que você irá ver a seguir, a equipe de atendentes de uma loja está reunida para discutir um problema que está enfrentando. A questão é que as vendas dessas lojas estão muito baixas. Acompanhe a situação. Então, pessoal, tem algo errado. Precisamos entender o que está acontecendo. Nós já percebemos que não estamos conseguindo alcançar as metas desses últimos meses. É verdade. Ultimamente está muito difícil conseguir finalizar uma venda. Acho que essa é a questão, não é? Os clientes entram na loja, nós fazemos o atendimento, mas eles acabam indo embora sem levar nada. Não sei a razão disso. Um dia desses, um moço reclamou que eu sumi, só porque fui atender minha mãe no celular. Ela acha que eu não tenho mais nada para fazer para ficar à sua disposição o tempo todo. Que absurdo! Parece que a equipe dessa loja está passando por sérios problemas no atendimento. Você, com certeza, não quer ter que enfrentar esse tipo de situação em seu trabalho, não é mesmo? Por isso, nessa aula, vamos estudar sobre assuntos que irão lhe ajudar a não ter que passar por esse tipo de coisa. Há muito o que estudar, então vamos lá! Essa aula é dedicada a um assunto muito importante em qualquer profissão, e no atendimento isso não é diferente. Trata-se da comunicação. Além de ser fundamental em qualquer profissão, a comunicação também é algo indispensável na vida pessoal de todas as pessoas. Isso porque a comunicação serve como um motor para o desenvolvimento. No passado, a comunicação existia somente verbalmente. Com o passar do tempo, a comunicação escrita também ganhou destaque. Cartas e jornais possibilitaram que todos, em qualquer parte do globo, se comunicassem. Posteriormente, o telefone, o rádio e a televisão foram sendo criados. Esses novos meios causaram uma enorme transformação na comunicação que se tornou mais rápida e eficiente. Nos dias de hoje, os computadores ao lado da internet são os meios de comunicação mais utilizados. Mas você sabe o que é exatamente a comunicação? Vamos ver isso agora. Por definição, comunicação é a atividade de emitir, transmitir e receber mensagens.
Ela ocorre quando as pessoas se relacionam e trocam informações, ideias e sentimentos, formando as características e opiniões de uma sociedade. Se ela não existisse, todos nós viveríamos isolados. Por isso, fique atento à próxima informação. Fique ligado! É através dos processos de comunicação que os indivíduos se mantêm em contato permanente e em todas as circunstâncias, propiciando a interação. É importante frisar que as pessoas precisam se comunicar bem, pois a comunicação deficiente geralmente pode ser confundida com a falta de competência profissional. Aquele que não consegue se comunicar com eficiência comporta-se de maneira retraída ou inadequada. Como você já sabe, vivemos em um mundo muito competitivo, em que as oportunidades são constantemente selecionadas. Dessa forma, não se comunicar bem significa deixar de aproveitar as chances de se destacar no mercado de trabalho. Antes de começarmos a conhecer melhor a comunicação, vamos fixar o conteúdo visto até aqui. Escolha a opção que completa corretamente a frase apresentada a seguir. Comunicação é a atividade de emitir mensagens, transmitir, enviar, transmitir, receber, informar, transferir, informar, omitir, ignorar, receber. Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Excelente! É exatamente essa a resposta certa. Com o conteúdo em mente, já podemos dar sequência à nossa aula. A todo instante estamos nos comunicando, de forma verbal ou não. Você consegue dizer qual é a diferença entre comunicação verbal e comunicação não verbal? Vamos descobrir. Iremos estudar sobre isso agora. A comunicação verbal é aquela em que a mensagem é constituída pela palavra. Nela é utilizada a linguagem escrita ou falada, ou oral, para compartilhar informações. São utilizados impressos, revistas, cartazes, cartas e jornais, dentre outros meios, para expressar as mensagens da linguagem escrita. Já na linguagem falada, discussões, pedidos e ordens são transmitidos tanto pessoalmente como por outros canais, como a televisão, o rádio e a internet. Comunicar-se bem verbalmente, ou seja, por meio da escrita e da fala, é uma das características do bom atendente. Assim, é muito importante que você invista no aperfeiçoamento de seus conhecimentos nessa área. A comunicação não verbal é a ferramenta utilizada na comunicação que não seja a linguagem oral ou escrita. Ela ocorre por meio de expressões corporais, atitudes e reações que são carregados de mensagens significativas, até mesmo mais do que as palavras. A comunicação não verbal pode representar até 70% da comunicação no contato pessoal. Dessa forma, você deve sempre estar atento à qualidade da sua comunicação não verbal para oferecer um excelente atendimento ao cliente. É importante que você entenda que os significados de alguns gestos e comportamentos variam muito de uma cultura para outra e de época para época. Enquanto a comunicação verbal é inteiramente voluntária, o comportamento não verbal pode ser uma reação involuntária ou um ato comunicativo propositado. Então, vamos entender melhor essa questão. Antes, porém, é importante que você se atente à seguinte ponderação. Fique ligado! A importância da comunicação no atendimento é vital para se estabelecer um diálogo produtivo e positivo. Agora sim, vamos entender melhor os fatores da comunicação não verbal.
A expressão facial é um desses fatores. É muito difícil avaliar as emoções de alguém somente a partir da sua expressão facial. Algumas vezes, os rostos transmitem espontaneamente os sentimentos, porém muitas pessoas tentam evitar a expressão emocional. O movimento dos olhos desempenha uma função muito importante na comunicação. Um olhar fixo pode ser entendido como prova de interesse, mas, dependendo da situação, pode ser interpretado como uma ameaça-provocação. Por outro lado, desviar os olhos quando o cliente estiver falando é uma atitude que tanto pode transmitir a ideia de submissão quanto a de desinteresse. Já os movimentos da cabeça tendem a reforçar e sincronizar a transmissão de mensagens. Outro tipo de comunicação não verbal são a postura e os movimentos do corpo. Os movimentos corporais podem indicar sinais mais seguros do que a expressão facial para se descobrir alguns estados emocionais. Por exemplo, funcionários adotam posturas atenciosas e mais rígidas do que os seus chefes, que tendem a mostrar-se descontraídos. Os comportamentos não verbais da voz, como a entonação, que é a qualidade, velocidade e ritmo da voz, também é importante no processo de comunicação. Uma voz calma normalmente transmite mensagens mais claras do que uma voz agitada. Como já aprendemos, a aparência também é algo a ser considerado, pois ela geralmente reflete o tipo de imagem que uma pessoa gostaria de passar. Através do vestuário, penteado, maquiagem, acessórios, postura, gestos, modo de falar, etc., as pessoas criam uma projeção de como são e de como gostariam de ser tratadas. Agora, antes de continuarmos com esse assunto, é hora de responder mais um exercício. Leia as afirmações abaixo e identifique se elas são verdadeiras, V, ou falsas, F. Comunicação verbal é aquela em que a mensagem é constituída pela palavra. Comunicar-se bem verbalmente, ou seja, por meio da escrita e da fala, é uma das características do bom atendente. A comunicação não verbal é toda ferramenta utilizada na comunicação que não seja a linguagem oral ou escrita. Os significados de gestos e comportamentos não variam muito de uma cultura para outra e de época para época. O movimento dos olhos desempenha uma função muito importante na comunicação. Isso mesmo, você compreendeu bem. Agora que fixamos o conteúdo, podemos prosseguir com a aula. É importante ressaltar que para soarem como verdadeiras, a comunicação verbal e a não verbal devem estar sempre em sintonia. Isso porque, muitas vezes, a comunicação verbal e a não verbal são transmitidas indicando ideias contrárias, uma contradizendo a outra. Dessa forma, falamos uma coisa, mas estamos expressando outra. Vale destacar que, se reduzida apenas à linguagem verbal, a comunicação se tornaria uma fala intelectual séria. Já se a linguagem fosse somente não verbal, dificilmente seria compreensível para o outro. Assim, é muito importante que você consiga utilizar os dois tipos de linguagem em harmonia para atender bem aos seus clientes.
Para lhe ajudar, vamos ver algumas dicas sobre esse assunto. Na comunicação com os clientes, o atendente deve estar sempre atento não apenas às palavras, mas também aos gestos, expressões e atitudes. Deve estar pronto para ouvir, não somente pela preocupação no que irá responder, mas nos detalhes do que o cliente está querendo. O atendente deve desenvolver seus potenciais para ter resultado proveitoso em seu trabalho, utilizando-se dos diversos meios de expressão para efetivar a comunicação. Esses meios de expressão são o vocabulário, a voz, o olhar, o sorriso, os gestos, as atitudes e a percepção. Alguns gestos são frequentemente utilizados para expressar sensações ou desejos, como um aceno para alguém que vai embora, a mão à frente do corpo para sinalizar espera e o aperto de mão para cumprimentar alguém. Vários outros gestos são bastante usados no dia a dia, mesmo que a pessoa que os usa não tenha consciência ou perceba o que está fazendo. No atendimento, a comunicação gestual pode ser um poderoso aliado. Mas também pode se transformar em uma fonte de desentendimentos, principalmente quando está em contradição com o que está sendo dito pelo emissor. Para que você consiga entender melhor, vamos ver um vídeo que irá ajudá-lo a visualizar essa situação. Fique atento. Você vai resolver meu problema ou não? Hein? Fique tranquila, vou resolver o seu caso. Desse jeito aí que você tá, vai me ajudar como? Conseguiu notar como esse tipo de atitude é ruim em um atendimento? Diante de um cliente alterado, o atendente diz: "Fique tranquilo, vou resolver o seu caso." A frase procura acalmar o cliente. Contudo, ao dizê-la, o atendente demonstra nervosismo, gagueja e mantém a expressão fechada. Com isso, o cliente continua alterado e pode se irritar ainda mais. Vamos ver outro exemplo. Acompanhe. Isso está muito confuso. Você tem certeza que é assim mesmo? Estou certo de que o procedimento correto é este. Essa é outra situação problemática, não é mesmo? Ainda que o atendente tente transmitir credibilidade ao afirmar conhecer o procedimento, ele deixa transparecer que permanece em dúvida. Isso porque seus olhos estão fixos no chão e o seu tom de voz está baixo. Para utilizar a comunicação gestual ao seu favor em um atendimento, é importante adotar uma postura firme, observando alguns aspectos. Vamos ver quais são eles. Preserve uma distância física do cliente, suficiente para não causar incômodo. Em geral, é recomendado manter-se a cerca de 50 centímetros da outra pessoa no contato profissional. Dedique atenção exclusiva ao cliente durante o atendimento. Não se deve falar, escrever ou procurar algo ao mesmo tempo em que se trata com o cliente. Verifique atentamente se os gestos e a expressão facial correspondem ao que está sendo dito. É fundamental para transmitir segurança e credibilidade. Cuide para que sua movimentação no local de trabalho não transmita uma ideia de descaso. Não se deve trocar olhares com os colegas, sorrir ou apoiar-se sobre a mesa durante o atendimento. Atenção! Vamos ver um ponto importante a ser ressaltado para o seu estudo desse tema. Fique ligado! A comunicação eficaz em atendimento é o divisor de águas entre os profissionais que conquistam o sucesso e os que ficam esperando por ele. A comunicação é algo muito importante em sua profissão, não é mesmo? Então, estude essa aula com muito empenho e continue atento.
pois ainda temos alguns assuntos para vermos. Mas antes, vamos ver se você conseguiu entender as explicações. Vamos conferir com mais um teste. Na próxima página, você verá uma frase que deverá classificá-la como verdadeira ou falsa, ok? Então, vamos lá. Na comunicação com os clientes, o atendente deve estar sempre atento não apenas às palavras, mas também aos gestos, expressões e atitudes. Verdadeiro? Falso? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Ótimo! Essa afirmação é mesmo verdadeira, como aprendemos há pouco. Com o conteúdo avaliado, vamos iniciar mais um assunto de nossa aula. Após você estudar sobre diversos aspectos da comunicação, chegou a hora de conhecermos um ponto muito importante: os elementos da comunicação. Seja verbal ou não verbal, quando existe comunicação, uma mensagem sempre é transmitida com a finalidade de se obter ou passar algo. Isso porque, como já vimos, estamos sempre falando com outra pessoa. Contudo, para que essa conversa seja realizada do modo certo, é preciso que ela apresente alguns elementos. Assim, para que a comunicação ocorra, é preciso que exista o emissor, a mensagem, o receptor, o canal de comunicação, o código e o contexto. Para que você entenda melhor, vamos conhecer detalhadamente cada um dos elementos da comunicação. Vamos começar pelo emissor. É aquele que transmite a ideia, conceito, sensação ou conhecimento. É quem realiza a comunicação com uma pessoa, instituição, grupo ou empresa. É quem envia a mensagem. O próximo elemento é a mensagem, que é o conteúdo da ideia, conceito, sensação ou conhecimento a ser transmitido. Essa mensagem é destinada ao próximo elemento, o receptor. Também chamado de destinatário, é aquele que recebe a mensagem, isto é aquele para quem ela foi enviada. O código é mais um elemento, e é um conjunto de sinais e regras utilizados para criar a mensagem, ou seja, é a forma de expressar a mensagem. O código pode ser tanto o idioma, quanto os sons e as imagens, ou até mesmo gestos. A fala é apenas um deles. Atenção! Vamos ver um ponto importante a ser ressaltado para o seu estudo desse tema. Fique ligado! Tanto o emissor como o receptor devem conhecer os sinais e regras para que a mensagem seja entendida, senão a informação não é compreendida. Pois bem, o próximo elemento são os canais de comunicação. São os meios empregados para que a mensagem chegue até o receptor. Alguns exemplos de canais de comunicação são os jornais, as palestras, as cartas, televisão, os e-mails e também as ondas sonoras, no caso da voz. Por fim, o último elemento da comunicação é o contexto. Também chamado de referente, o contexto é o objetivo, assunto ou lugar sobre o qual a mensagem se refere. Dessa forma, a soma deste com os outros elementos garante que a comunicação seja completa e eficiente. Antes de prosseguirmos, vamos verificar se você está compreendendo bem a matéria estudada. Responda ao próximo exercício apresentado. Para que a comunicação ocorra de forma eficaz, é necessário que ela apresente quais elementos? Emissor, mensagem, canal, receptor e feedback?
emissor, mensagem, receptor, canal de comunicação, código e contexto, falante, ouvinte, código, canal de comunicação e mensagem, emissor, receptor e código, emissor, receptor, código, cenário e canal de comunicação? Resposta correta. Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Muito bem, você realmente está prestando bastante atenção na aula. Com o exercício respondido, podemos dar continuidade à aula. É essencial que você saiba que no atendimento, a responsabilidade por uma comunicação efetiva é do emissor, ou seja, do atendente. É dele o objetivo de fazer chegar a mensagem ao receptor, isto é, ao cliente, e garantir sua compreensão. Parece simples, mas na prática ocorrem muitos comportamentos como os que veremos no vídeo a seguir. Acompanhe. Eu disse com todas as letras, ele não entendeu porque não quis. Já expliquei 1000 vezes, não entendeu porque é burro. Eu falei tudo que era para ser feito, mas ele não prestou atenção. Essas frases demonstram a tentativa do emissor de se isentar da responsabilidade pelo insucesso da comunicação, já que atribui a culpa ao receptor. Para a comunicação se efetivar, não basta apenas transmitir completamente a mensagem. É necessário confirmar se a informação foi entendida. Se não houve compreensão, deve-se repetir ou buscar outra forma de atingir o receptor. Para que você tenha uma boa comunicação com os seus clientes, vamos ver algumas dicas. Aprenda a melhorar sua transmissão. Adeque a sua mensagem ao vocabulário, interesses e valores do receptor. Aperfeiçoe a própria recepção. O que você percebe das reações transmitidas pelos seus clientes? Use a observação e o feedback para avaliar essa questão. Saiba ouvir. Isso é sempre importante. Ouvir não apenas a mensagem, mas ir além dela. Lembre-se de que existe um conteúdo não manifestado em muitas comunicações, verbais, não verbais, de atitude. É preciso ter sensibilidade para entender. Coloque-se no lugar do receptor. Conheça o seu cliente. É difícil se entender com um ouvinte quando se tenta comunicar alguma coisa que não se adeque àquilo que ele espera. Desenvolva a sensibilidade, a empatia. Já aprendemos que a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, e assim compreender melhor o que a outra pessoa sente e está procurando nos dizer. Procure sentir como os outros se sentem, seguro, inseguro, agressivo, intolerante, facilitador, medroso, tímido, orgulhoso, inacessível. Saiba identificar o momento oportuno de enviar a mensagem. Uma mensagem tem maiores chances de ser aceita se o receptor está motivado para recebê-la. O momento é oportuno. Outras mensagens não estão interferindo. Mensagens antecipadas podem ser ignoradas, não ouvidas e até rejeitadas. E isso é algo muito ruim no atendimento ao cliente, não é mesmo? Reforce suas palavras através de ações. As pessoas tendem a aceitar as mensagens quando participam e quando são ilustradas com exemplos. A mensagem deve ser simples, direta e sem redundância. Deve ser clara para que o receptor possa entender. Isso não quer dizer que se deva rebaixar a linguagem usando somente gírias e expressões da moda. Mensagens confusas, cheias de palavras difíceis e estilo intelectual são verdadeiros quebra-cabeças e geram confusões.
Vamos ver agora algumas dicas para que você evite falhas de comunicação em vendas. Tenha em mente que sempre existe algo para ser melhorado. Todas as palavras com tempos verbais no passado, queria, seria, gostaria, poderia, era, devem ser substituídas pelo tempo presente. Eu quero lhe mostrar essa novidade. Troque palavras que gerem incertezas e dúvidas. Acho mais ou menos, talvez por eu acredito que a senhora está fazendo a escolha certa. Troque também as palavras que despertem a razão sobre o processo. Por exemplo, vender deve ser substituído por oferecer e comprar por adquirir. Vender e comprar afastam o cliente de você. Oferecer e adquirir soam como benefícios. Também devem ser evitadas expressões que soam como enrolação, principalmente no gerundismo. Troque eu vou estar lhe mostrando este produto por lhe mostrarei no outro setor a nossa nova linha de sapatos. Para finalizar a aula, vamos ver mais algumas dicas para você melhorar a sua comunicação. Fique atento, pois elas são de grande valia. Fale pausadamente, com clareza e em tom de voz agradável. Utilize termos simples e de fácil compreensão. Evite gírias e tratamento informal. Atenção, vamos ver uma informação importante sobre isso. Fique ligado, utilizar a linguagem formal não significa falar de modo complicado. Ao contrário, deve-se falar de modo educado, mas simples. Forneça informações suficientes para o cliente entender o assunto tratado. Confirme sempre se houve compreensão efetiva por parte do cliente. Fale somente o necessário, mas não acelere o assunto, nem omita informações. Mostre uma atitude calma e receptiva. Atente-se bem a todas as dicas apresentadas durante essa aula. Lembre-se de que uma boa comunicação é fundamental para o sucesso no atendimento aos clientes. Com mais esse aprendizado, chegamos ao final da 5ª aula do seu curso de atendimento ao cliente. Como de costume, vamos revisar o que aprendemos hoje. Nessa aula, você estudou sobre a comunicação, que é fundamental em qualquer profissão, e também é algo indispensável na vida pessoal de todas as pessoas. Aprendeu que existem 2 tipos de comunicação: a comunicação verbal e comunicação não verbal, e conheceu as características de cada um deles. Também conheceu os elementos da comunicação que são o emissor, a mensagem, o receptor, o canal de comunicação, o código e o contexto. Por fim, viu diversas dicas para ter uma boa comunicação durante os atendimentos aos clientes. Essa aula fica por aqui. Estude bastante para que o seu aprendizado tenha eficácia. Até a próxima! Olá! Como vai? Gostou dessa aula? Vimos nesta aula um pouco da comunicação. O quanto ela é importante para qualquer profissão. Além de ser indispensável na vida pessoal de todas as pessoas. A comunicação serve como um motor para o desenvolvimento. Estude bastante. Em caso de dúvidas, consulte o professor. Até a próxima! Chegamos assim ao final desta aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Teste de Avaliação para verificar o seu desempenho.